Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Vocês estão cansados? Se coloca de pé, então, em nome de Jesus, com a cara bem alegre. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo de número 25. Parabéns às mamães da Igreja Batista Reviver. Que Deus abençoe vocês de uma forma especial. Você que tem a sua mãe também, seja grato. Eu não sei a mãe de vocês, mas a minha, ela é acima da média. A minha mãe é realmente especial. Se a mãe de vocês for igual a minha eu sei que vocês estão bem servidos de mãe. Amém? Mateus 6, versículo 25. Podemos ler? Podemos ler? Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios ou os ímpios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Feche os seus olhos, coloque a sua Bíblia aberta no banco. Vamos pedir ao Senhor que pela graça e pela misericórdia dEle, Ele fale conosco. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Obrigado, Deus, porque mesmo sendo humanos, falhos e pecadores, a sua misericórdia se renovou mais uma vez. Como eu gosto sempre de orar, nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas te agradecemos, meu Pai, porque estamos na sua casa. Porém, eu reconheço, meu Pai, que existe uma possibilidade de nós termos entrado por essas portas e sairmos do mesmo jeito, ou até mesmo pior. Porém, Deus, eu creio no teu poder. Eu sei, Deus, da sua existência, da forma que o Senhor fala através da sua palavra. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa falar com cada um de nós de uma forma especial, que a presença do teu Espírito nos invada, Pai, que a tua presença flua através dessa palavra, falando aos nossos corações. Pai, eu creio e sei que nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas, de muita ansiedade, por isso eu creio que a sua palavra, Deus, tem poder para vir de encontro e falar com a tua igreja, cuidar da sua noiva, edifica, exorta, consola, renova as nossas forças, e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui edificados pelo Senhor. É isso que eu oro, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus, amém. E você pode se assentar, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho algumas paixões na Bíblia, lembrando que paixões são pessoais e particulares,
Eu gosto demais, mas demais mesmo, do livro de Abacuque, que tem apenas 3 capítulos, e também gosto muito, muito, muito desses 3 capítulos do Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5, versículo 1, até Mateus capítulo 8, versículo 1. Vira e mexe, eu estou pregando no Sermão do Monte, e gosto demais, mas gosto muito dos ensinamentos contidos no Sermão do Monte, porque são exemplos práticos para a nossa vida. Através desses exemplos, Jesus nos chama para viver um cristianismo daquele homem e daquela mulher que nasceu de novo, que encontraram verdadeiramente com Cristo. E vale ressaltar que tudo aquilo que é dito no Sermão do Monte é dito para aquele que conhece a Cristo, que tem uma vida com Cristo e quer seguir um caminho que glorifique ao Senhor. E no versículo 25, que é esse ensinamento, eu acredito que com certeza você conhece o versículo mais famoso dessa porção de versículos que eu li, que é o versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porém, é muito legal não apenas pegarmos uns versículos isolados e trabalharmos com eles, mas precisamos entender verdadeiramente a mensagem que esse versículo está trazendo. E o versículo 25 vai dizer: por isso vos digo. Ou seja, por causa de alguma coisa, eu quero ensinar algo para vocês. Jesus está falando e Mateus está declarando aqui as palavras ditas por Jesus, e ele está falando assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos, e o texto vai continuar. E talvez a primeira pergunta que eu faria para você nesta noite seria: por isso o quê? Será que você já parou para observar por que Jesus está dizendo, por isso eu vos digo? Exatamente porque ele tratou de um problema, e um problema por sinal muito grande. A partir do versículo 19 até o versículo de número 24, Jesus está tratando no Sermão do Monte sobre o perigo das riquezas. Ele está tratando sobre nós ajuntarmos tesouro no céu e não ajuntarmos tesouro na terra. Jesus está ensinando que não é possível servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus ou as riquezas. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Mamon. Então Jesus consegue perceber o tamanho da luta que o ser humano tem em enfrentar ou em lidar com as riquezas, seja a presença delas, ou seja até mesmo a ausência delas, porque o dinheiro, ele é chamado de Senhor. Não dá para servir a 2 senhores. Então esse inimigo chamado dinheiro é uma coisa bem complicada. Aí Jesus no versículo 25 vai falar: por causa dessa luta, por causa do perigo das riquezas, por causa de tudo que ensinam sobre ajuntar e ajuntar, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. A outra coisa que eu tenho para trabalhar com você é o significado dessa palavra ansiedade, que pode ser traduzida em não andeis cuidadosos, inquietos, preocupados em excesso. E olhando para a ansiedade descrita nesse texto, ela pode ser também traduzida como estrangulamento do nosso pescoço, aquilo que tira o nosso oxigênio, aquilo que realmente nos sufoca, arranca a nossa paz. E eu olhando para isso, eu entendo como Jesus é perfeito nos seus ensinamentos, porque talvez nunca se viu
uma época de mais ansiedade que a época que nós estamos vivendo. Eu vou te dar um exemplo. Talvez o culto está rolando e o seu pé está balançando. Talvez você está pensando aqui, a sua mão está suando. Talvez você está aqui e a sua cabeça já está pensando nos problemas que você tem para resolver segunda-feira. Enquanto você estava aqui louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, qual mente que não deu uma passeada no que tem que ser feito durante a semana? Qual mente que não deu uma passeada para onde que você vai depois do culto e o que você vai fazer depois deste culto? E eu olhando para isso, eu vejo cada vez mais as pessoas ansiosas. Nós vivemos tempos de muita ansiedade. E o problema da ansiedade é que ela é uma doença, que pode ser uma doença, se nós não soubermos lidar com ela, que ela atinge qualquer tipo de pessoa. Ela atinge o pobre, ela atinge o rico, ela atinge o branco, ela atinge o negro, ela atinge o religioso, ela atinge o ateu, ela atinge uma criança, um adulto e um idoso. Se nós não ficarmos atentos, a ansiedade vem sobre nós. E isso é um grande problema, porque a ansiedade é uma grande porta para a depressão. A ansiedade é uma grande porta para síndromes. A síndrome do pânico, por exemplo. E eu olhando para isso, Jesus está nos ensinando que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Se nós pararmos para observar, o ansioso ele sofre antes, durante e depois. Se nós olharmos o ansioso, você chega para ele e fala assim: Mateus, eu quero falar com você depois do culto. Sabe o que vai acontecer? O culto do Mateus acabou. Porque na hora que ele levantar a mão para adorar, ele vai pensar: o que será que o pastor quer falar comigo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ele ficou sabendo de alguma coisa que eu fiz? O ansioso viaja na sua mente, ele cria pensamentos e acredita naqueles pensamentos. A ansiedade abre caminho para a presunção, aonde eu imagino uma coisa e penso assim: o Milton não falou oi comigo hoje, então com certeza ele está chateado comigo. O pastor Marcel não me cumprimentou, com certeza o pastor Marcel está chateado comigo, deve ser por causa disso, deve ser por causa daquilo. Quando nós não nos precipitamos, quantas vezes, irmão, depois de muito trabalhar no meu interior, eu já entrei em tantos problemas, que às vezes alguém falava assim: eu preciso te falar um negócio. Aí eu falava assim: é isso? A pessoa falava: não, mas isso aí me interessa. Então, são sintomas de ansiedade. E às vezes nós, como igreja, como filhos, estamos vivendo uma vida ansiosa e deixando de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E a ansiedade, ela vai virando uma preocupação, que a gente não consegue fazer nada. Eu vou te dar um exemplo. Se você pega uma estrada, você já parou para observar a distância que os carros que estão indo, do carro que está vindo? Irmãos, deve ser 1,5 metro, 1 metro, se é. E o carro está indo para lá e o outro está vindo para cá. Se você não vigiar o seu coração, nem de carro você anda. Se você não vigiar o seu coração, nem lá fora você vai. Estamos numa época difícil de coronavírus, um inimigo que a gente não vê, um inimigo que alguém pode estar tomado por ele e ser assintomático. Se você ficar com paranoia e deixar a ansiedade tomar conta do seu coração, você não vai morrer nem de Covid, você vai morrer de ansiedade e depressão. E eu olhando para isso, Jesus é tão perfeito que ele vai falar assim: não andeis ansiosos, porque a ansiedade nos leva até o amanhã e nos deixa aprisionados no amanhã, sem podermos fazer exatamente nada. O ansioso, ele já está no amanhã, ele não consegue curtir o hoje. O ansioso vai colocar um filme, ele não consegue nem curtir o filme, ele já coloca lá no final para ver o que vai acontecer.
O ansioso pega uma série para ver, ele não consegue esperar o desenrolar da série. Ele já passa lá para frente, lá para os últimos. É isso mesmo, aí acabou a série. Estou esperando a próxima temporada. Por quê? O ansioso, ele está na casa da mãe dele, do pai dele, dia das mães, almoçando. Ele está pensando nos problemas da igreja. Ele está pensando nos problemas do trabalho. Aí ele está aqui na igreja, ele já está pensando nos problemas de casa e nos problemas do trabalho. Ele está no trabalho pensando nos problemas da igreja e nos problemas da família. Na verdade, o ansioso não consegue estar em lugar nenhum, porque onde ele está pensando em outra coisa. E o que Deus tem me falado esses dias, que nós precisamos de ficar atentos, porque dependendo, a gente vai estar em muitos lugares e não vai estar em lugar nenhum. A gente vai conversar com muita gente e não vai criar vínculo nenhum. A gente vai participar da vida de muita gente e não vai marcar a vida de ninguém, porque nós não estamos conseguindo viver inteiramente o momento que Deus está nos proporcionando. Aí eu tenho olhado e percebido alguns ensinamentos que Jesus dá do versículo 25 ao versículo 34. E Jesus é tão perfeito que a ansiedade é uma questão de olhar, é uma questão de perspectiva. É um jeito como eu olho para a vida, vai determinar se eu sou ansioso ou não. A forma que você interpreta a Bíblia vai definir se você é ansioso ou não. A forma que a fé no seu coração habita vai definir se você é ansioso ou não. Aí no versículo 25, Jesus vai falar assim: não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Preste atenção na primeira coisa que Jesus quer nos ensinar. A vida vale mais que a comida. O corpo vale mais que as roupas que nós vestimos. Jesus está sendo perfeito nesse ensinamento, porque os discípulos e os seus ouvintes e nós andamos muito preocupados e ansiosos com o que havemos de comer, com o que havemos de beber e com o que havemos de vestir. Só que Jesus nos dá um novo olhar, uma nova forma de ver. Jesus fala assim: o que é mais importante? A vida ou a comida? Porque eu entendo que todos nós queremos comer do bom e do melhor. Só que mais importante de que tudo que nós comemos é aquilo que Deus já deu para mim e para você, que é o dom da vida. E às vezes nem agradecer por isso, eu me incluo nisso, a gente agradece. Porque se nós acordamos nessa manhã, é porque a misericórdia dele se renovou. Se você veio à terra, é porque a misericórdia dele se revelou sobre a sua vida e hoje você está aqui. Se você ganhou mais um dia de vida hoje, é porque a misericórdia dele se renovou na minha vida e na sua. Obrigado. E a outra coisa, o corpo, ele tem um valor, e as roupas têm um valor também. Só que o nosso corpo vale muito mais que as roupas que nós vestimos, seja ela bonita, feia ou mais ou menos. E eu olhando para isso, ele está falando: não andeis ansiosos com isso. E ele vai trazer essa pergunta para que nós venhamos olhar que o que eu tenho é mais importante do que aquilo que eu não tenho. Porque não adianta ter roupa e não ter vida. Não adianta ter comida e não ter vida. Não adianta ter comida para comer e não ter um corpo. Porque de onde vem a saúde? Ela vem do Senhor. E se nós não nos focarmos naquilo que nós já temos, infelizmente vamos viver insatisfeitos. Porque o que chama a nossa atenção é aquilo que nós não temos. O que chama a nossa atenção é aquilo que a outra pessoa tem. Só que Jesus está falando: não andeis ansiosos quanto ao que tem que comer, beber e vestir. E aí a outra coisa está no versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Perceba, em alguns momentos você vai ver Jesus dizendo: olhe para isso, olhe para aquilo,
E no versículo 26 ele vai dizer: olhem para as aves do céu. Elas não se preocupam em excesso. Por quê? O vosso Pai Celestial está cuidando delas. E Ele também vai cuidar de vocês. Porque vocês valem mais que as aves. Talvez você está pensando que você não tem valor nenhum. Eu estou aqui para te dizer que você vale mais que um pardal. Você vale mais que um passarinho. E o que me chama a atenção é quem cuida das aves. Segundo o texto, quem cuida das aves? Deus é o que daquele que crê? Mais um pouquinho. O vosso Pai Celestial as alimenta. Quando eu olhei para isso no texto, Deus falou no meu coração que muitas das vezes nós estamos ansiosos porque esquecemos que Deus é o nosso Pai. Irmãos, é muito sério isso. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Você pode ter problemas, você pode ter lutas, mas Deus é o nosso Pai, e se Ele é o nosso Pai, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos acesso ao nosso Pai que está cuidando de nós. Nós não somos qualquer um, somos filhos de Deus. Pastor, mas eu estou no meio de tantas dificuldades, eu estou no meio de tantas lutas. Você tem um Pai que está cuidando de você. E até mesmo no meio das dificuldades e lutas, Ele chama você para perto dEle, para viver aquilo que Ele tem para a sua vida. E no versículo 27 vai trazer outra pergunta: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Irmãos, Deus é muito perfeito. Ele está fazendo a seguinte pergunta: onde que essa ansiedade vai te levar? Onde que esse excesso de preocupação vai te levar? Um côvado 45 centímetros, qual de nós, por mais ansioso e cuidadoso que seja, consegue aumentar o seu tamanho? Não dá. E a tradução mais atualizada traz que nenhum de nós, por mais ansiosos que sejamos, conseguiremos aumentar um dia no curso da nossa história. Irmãos, talvez você está ansioso, preocupado, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Eu quero te lembrar, por mais que você corra atrás de tudo, não tem como você acrescentar 1 hora na sua existência. Não tem como você acrescentar 1 minuto sequer na sua existência. Jesus está falando que independente daquilo que nós pensamos, para onde nós venhamos correr, Ele está no controle. Quando tudo dá certo, Ele está no controle. Quando tudo dá errado, Ele está no controle. Por mais ansiosos e cuidadosos que sejamos, nós não temos a capacidade de acrescentar nenhum segundo, de negociar com a morte quando ela vier e dizer: eu quero ficar mais 1 minuto, eu quero ficar mais 2, eu quero ficar mais 1 dia. Não. Quando vem a nossa hora, irmão, já era. E eu tenho procurado sempre falar isso. Se eu não for no seu enterro, eu tenho certeza que você vai no meu. Às vezes a gente pensa que não vai morrer. A gente vive a nossa vida fazendo planos. Talvez o seu mês de maio já está todo comprometido, mas mais cedo ou mais tarde nós podemos partir. Que é isso, pastor? Você vai ficar triste? Demais. Mas entenda, o problema não é morrer. O problema é para onde eu vou depois da morte. O problema não é como morrer, é para onde nós vamos depois da morte. Pastor, morreu de acidente. Foi morar onde? No céu? Irmão, dá glória a Deus por isso. Ah, pastor, morreu de Covid. A pergunta é: foi morar onde? Foi morar no céu? Irmãos, dá glória a Deus por isso. Ah, pastor, morreu de velhice. Foi para onde? Para o inferno? Não adiantou nada ter vivido na terra. Então,
O recado de Deus para mim e para você é que a nossa ótica, ela tem que voltar entendendo que Ele é que está no controle. É Ele que manda e nós obedecemos. É Ele que faz e acontece e nós somos servos. Nós apenas obedecemos à vontade dEle. Pastor, mas eu sou ansioso demais. Você precisa confiar um pouco mais no Deus Todo-Poderoso que está cuidando de nós. Olha só o versículo 28. E quanto ao vestuário, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Presta bem atenção. Se Deus veste as flores que são passageiras, como Ele não nos vestiria? Deus cuida da beleza dos lírios, como Ele não cuidaria da nossa beleza? Irmãos, eu entendo que grande parte da ansiedade está vinculada à beleza. Que é isso, pastor? Quer dizer que eu não posso me arrumar? Não é isso. Você pode se arrumar, mas o grande desafio é para que eu estou me arrumando e de que forma eu estou me arrumando. Eu estou me arrumando apenas para aparecer? Você está perdendo tempo. Eu estou me matando de trabalhar só para conseguir andar na moda? Você está perdendo tempo, porque a beleza verdadeira, ela está onde? Dentro do meu interior. Pastor, mas andar bem arrumado é bênção, eu sei, mas tem gente que tenta e não consegue. Por quê? Porque a verdadeira beleza é ter uma vida verdadeira com Deus. Tem gente que anda até encurvado, irmão, tanta falta de Deus. Tem gente que anda até com semblante caído de tanta falta de Deus, mas quando Deus entra, a história muda. E às vezes eu fico muito preocupado com esse padrão de beleza. O que é o padrão de beleza imposto pela sociedade? Como nós temos que nos vestir? Como que tem que ser o nosso cabelo? Como que tem que ser o nosso corpo? Será que a gente tem que ser forte? Não pode ter barriga? Como que nós precisamos de estar com os nossos cabelos super produzidos? E no meio disso tudo, pessoas se matando, se endividando para poder seguir um padrão de beleza, sendo que na verdade a verdadeira beleza está em estarmos bem, amarmos quem está do nosso lado, sorrirmos para quem está do nosso lado, alegrarmos o dia das pessoas. E tudo é uma questão de olhar, porque o versículo 28 está dizendo: olhem para os lírios do campo, como eles crescem. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, todo o seu poder, conseguiu se vestir como eles. E olha que eles são passageiros, olha que eles duram por um só momento, depois são lançados no forno. Imagina vocês, homens de pequena fé. Igreja do Senhor, Jesus é muito perfeito nos seus ensinamentos, porque Ele está mostrando que às vezes nós não temos fé suficiente para vermos o cuidado dEle na nossa vida. Às vezes nós não temos fé suficiente para ver o cuidado dEle através da natureza na nossa vida. Através de um simples detalhe dos lírios, Ele está mostrando que se Ele cuida dos lírios, se Ele cuida dos pássaros, imagina você que é filho dEle, como que Ele não vai cuidar? E agora o versículo 31 e 32, não andeis pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas, os gentios, o povo fora da aliança, os ímpios, procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Irmãos, olhando para essa parte, Deus também fala muito ao meu coração. Não andeis inquietos com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, porque todas essas coisas os ímpios procuram, mas o vosso Pai Celestial bem sabe de tudo que você precisa.
Preste bem atenção. Existe uma forma de olhar a vida. A forma cristã de olhar a vida. O bem mais precioso que um cristão tem não é a sua fazenda, não é o seu carro, não é a sua família. O bem mais precioso que um cristão tem é a sua salvação. É onde ele vai passar a eternidade, onde ele vai viver eternamente quando ele sair desse corpo. E eu olhando para isso, partindo desse panorama, tudo muda. Porque quando nós olhamos entendendo que o meu bem mais precioso é Cristo, é manter a minha vida com Ele e aguardar ansiosamente a sua vinda, nós vemos que aí o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, quem eu sou, onde eu vou, o que eu tenho ou deixei de ter, é pouco, porque a minha vida se resume em agradar a Cristo. Entenda que Jesus está ensinando para os seus discípulos, dizendo assim: comida, bebida, veste, ficar inquieto com essas coisas, o ímpio já faz. Com vocês, o vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam. Ou seja, existe um cuidado para quem é filho. Existe um cuidado especial no entendimento de quem é filho. Porque o ímpio pensa que ele tem que ganhar dinheiro, que ele tem que manter o nome dele, que ele tem que pagar as contas, que ele tem que aproveitar, que ele tem que curtir, que ele tem que ter prazer. Mas aquele que é filho, ele é diferente. Ele não está preocupado em excesso com essas coisas. A ansiedade daquele que é filho está em agradar o Senhor, andar nos seus caminhos e viver a vontade dEle. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como que está seu coração? Como é que estão as suas preocupações? Você está lembrando que você é filho? Você está lembrando que Deus cuida de tudo? Você está lembrando que Deus cuida dos pássaros? Talvez você está muito preocupado com o amanhã. Talvez você está muito preocupado com as suas aflições, com os seus medos, com os seus sonhos, sendo que na verdade você precisa descansar e confiar que o seu Pai está cuidando de você. Eu entendo que se eu abrir para todo mundo falar dos medos que tem, das dificuldades que tem, das lutas que tem, nós vamos ter que gastar muito tempo ouvindo todo mundo. Mas existe uma forma de olhar, e o cristão olha de forma diferente. Pastor, eu estou com uma enfermidade, pastor, eu estou com um medo, eu estou com uma dívida, eu estou com uma luta, as portas estão fechadas. O que nós temos que fazer? Confiar que o nosso Pai Celestial está cuidando de nós. Eu gosto muito de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, segundo o seu propósito. Eu e você precisamos entender que o ímpio, ele passa por um problema, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai beber, ele vai usar droga, ele vai prostituir para ver se o problema passa. O ímpio passa por um problema financeiro e ele vai buscar métodos humanos para resolver o problema financeiro. O ímpio está com um vazio no coração, ele vai tentar de um jeito, ele vai tentar com mulher, ele vai tentar com drogas, com bar, bebida, álcool, para tentar suprir esse vazio do coração. Mas quem é cristão, ele não corre para um bar. Quem é um cristão, dobra o joelho e fala: Senhor, eu não sou capaz, eu não sou digno, mas eu confio no Senhor. Quem é cristão não procura o suicídio para resolver o problema. Quem é cristão entende que no momento certo o meu Redentor, ele vive e ele vai se levantar em favor da minha vida. Irmãos, eu entendo que nós temos medos. Existem coisas na sua vida que saíram do controle humano, eu sei. Mas a pergunta é: somos filhos ou não? Confiamos no Deus Todo-Poderoso ou não? Ele faz ou não faz? Ele é Deus ou não é? Ou você acha que a sua ansiedade, o seu medo é capaz de impedir que Ele trabalhe? Você acha que o seu pecado é capaz de impedir que Deus faça algo? Não! Deus é poderoso e Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, mas Ele te chama para perto. Porque não adianta Ele resolver seus problemas.
Sinto muito te informar, não adianta ele resolver os seus problemas. Você precisa conhecer ele. Porque se você conhecer ele, grande parte dos seus problemas estão resolvidos. Pastor, mas eu tenho uma luta que você não tem noção. Eu sei. Mas se você conhecer ele, a sua forma de olhar para a luta vai ser diferente. Se você conhecer ele, a sua forma de olhar para a vida vai ser diferente. Pastor, eu tenho medo da morte. Você está muito humano. Pastor, eu tenho medo de como vai ficar a minha família. Você está muito humano. Sabe por quê? Quando nós morrermos, se você crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar com Ele, vai morar com Ele por toda a eternidade. E digo mais, Ele vai cuidar de quem ficar aqui. Porque Ele é bom, Ele é o nosso Pai. E talvez nós como igreja estamos perdendo essa identidade de filhos. Nós somos o povo de Deus. Deixa eu te falar, você não precisa ter medo do coronavírus, não. Eu entendo que você tem que preservar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas medo do coronavírus te levar, não precisa ter medo, não. Sabe por quê? Você precisa ter medo se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí eu te aconselho a ter medo. Mas caso contrário, o coronavírus pode ser a porta que vai te levar para morar na eternidade com Deus. Vocês não querem não, né? Irmãos, é sério. Os ímpios têm um pensamento, mas o cristão, ele pensa assim: Jesus não voltou hoje, mas ele pode voltar amanhã e eu vou aguardar ele. Que igreja é essa, gente? Que povo é esse? Nós estamos cheios de pensamentos, cheios de planos, cheios de propósitos que vamos fazer, vamos acontecer, mas precisamos de entender que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, igreja, isso é sério. A perspectiva tem que começar a ser essa: Ele está voltando. Ele está voltando para nos buscar. E o versículo 32 vai dizer, o finalzinho dele, que o vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês necessitam. Pensa num Deus perfeito. Pensa num Deus que já respondeu tantas orações minhas que eu nem fiz elas. Tem certas orações que eu pensei e Deus fez. Tem certas respostas que eu precisava com tanta urgência e Ele falou em cima, no momento certo, na hora certa. Sabe o que é isso? É graça, é misericórdia. Eu fico pensando, irmãos, Deus é perfeito, mas muito perfeito. Esses dias eu estava orando: Deus, eu quero voltar ao projeto do futebol. Eu preciso de voltar ao projeto do futebol. As crianças já estão pressionando a gente: volta, volta, volta. Aí eu fui, falei: não, já que é assim, Deus, é para voltar, eu vou voltar. Conversei com o rapaz do 1º de maio e falei assim: Deus, já que o Senhor quer, faz a sua vontade. Aí conversei, já estava tudo ok. No dia que eu conversei, Deus me deu um sonho. E o discernimento que eu tive do sonho é o seguinte: segura mais um pouquinho, não volta não. E isso foi antes do coronavírus pipocar essa semana. Aí eu fico pensando assim: como que pode uma coisa dessa? E no sonho Deus falava comigo assim: tá ruim, mas 3h30 vai piorar, 3h30 vai vir mais, então prepara. Eu falei: Jesus amado, eu não vou voltar nada. E o muro do 1º de maio tinha tudo caído, estava sem proteção nenhuma. Ao camarão, se nós voltar sem proteção, nós estamos perdidos. Só que sabe o que é isso? É graça de Deus com a vida da gente. Que eu fico pensando, se a vida da gente está por rumo, vão fazer, vão acontecer, a gente acaba pagando preço, entrando em tanto problema. Mas se tem uma coisa que vale a pena, é a minha vida e a sua vida estar nas mãos do Senhor. E eu estou aqui para te dizer que o vosso Pai Celestial, Ele sabe de tudo que você necessita. É Deus que cuida de mim, é Deus que cuida de você.
É Ele que age nas suas preocupações, é Ele que age nas suas ansiedades. Irmãos, eu sei que vocês têm preocupações, mas entenda algo: Deus está cuidando até mesmo das suas preocupações. Olha só o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí eu poderia perguntar para você, ou você perguntar para mim: pastor, qual é o nosso papel? Diante desses medos, diante da ansiedade que vem contra nós, qual é o nosso papel? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ou todas essas coisas que nós necessitamos, serão acrescentadas. Deus não está falando aqui que você vai ficar rico. Deus está falando que você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comida, bebida e vestes, vão ser acrescentadas na minha vida e na sua vida. E o texto não está falando buscar em segundo lugar, buscar em terceiro lugar, porque tem gente que no meio da ansiedade, quando desespera, acaba fazendo um monte de coisa que não era para fazer, acaba tomando decisões que não era para tomar, sendo que Deus está dizendo: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e o resto eu cuido. Igreja do Senhor, talvez você chegou aqui hoje preocupado, talvez você chegou aqui ansioso, talvez você chegou aqui no meio de uma batalha na sua mente, pensando: o que é que eu faço na minha vida? Busque em primeiro lugar o reino dos céus, porque Ele está cuidando de você. Pastor, mas eu tenho um jeitinho, me ofereceram um jeitinho que está quase tudo certo. Mas Deus está se agradando disso? Deus está no controle disso? Se você dobrar o seu joelho e falar assim: Deus, o que o Senhor quer falar? Entenda, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final deles é caminho de morte. Igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos. Talvez você está confiando no seu salário, confiando no seu patrão, confiando na pessoa que está do seu lado, mas você precisa confiar em Deus. Busca o reino dos céus, busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha o versículo 34: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, os problemas de amanhã são para amanhã, os problemas de hoje são para hoje. Quem sabe você está deitando na cama para dormir, pensando, e o sono não vem, porque você já quer estar no amanhã para poder resolver. Você não resolveu quando era hoje. Você acha que você vai conseguir resolver se hoje você quiser entrar no amanhã? Pastor, mas o sono não vem. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai trazer os seus pensamentos para o Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Irmãos, e a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: qual a sua perspectiva? Qual que é o seu olhar para com a vida? Porque talvez você está ansioso demais, porque a sua ótica com relação ao reino dos céus é uma ótica errada. Pastor, todo mundo precisa ter carro, todo mundo precisa ter casa, todo mundo precisa ter moto, todo mundo precisa ter dinheiro no banco. Mentira. Todo mundo precisa confiar no Senhor. Com carro, com moto, com dinheiro no banco ou coisa semelhante, nós precisamos de confiar no Senhor, porque senão a ansiedade não pegaria em quem tem dinheiro. Nós precisamos de confiar no Senhor, porque a ansiedade está aí, e o grande problema dessa ansiedade é que a gente está se matando talvez de trabalhar, de tentar um dinheiro aqui, de tentar um dinheiro ali, sendo que o dinheiro vem, a gente aumenta o custo de vida e continua sem dinheiro. Igreja do Senhor, até quando nós vamos entender que a gente tem que ter tudo? Que a gente tem que se vestir igual todo mundo se veste? Até quando a gente vai ter que ir em todos os lugares que todo mundo vai? Que a gente tem que viajar para onde todo mundo viaja?
Nós precisamos é de confiar no Senhor. Se for para viajar, amém, viaja. Se for para ir em tal lugar, vai. Mas vai porque você tem necessidade de ir, que você gosta de ir, vai curtir um momento e vai fazer a sua família feliz. Não vai apenas para postar no Instagram que foi, não, pelo amor de Deus. Não vai só porque o Ferrucci foi, não. Não vai só porque o pastor Everton foi, não. Vai porque você entendeu que lá é um lugar que você deve ir. Porque eu percebo que a igreja do Senhor tem se comportado como o irmão do filho pródigo. Está na casa, é filho, mas não desfruta disso. Nós somos filhos. E estou aqui para te dizer, você não precisa de mais dinheiro no banco. Você não precisa de um aumento de salário. Você não precisa de uma namorada. Você não precisa de um marido, de uma esposa, de um namorado, de um filho. Pode ter certeza que você não precisa de um carro zero. Você não precisa de um sítio, um açude, uma piscina, uma sauna. Você precisa de mudar de ótica. Você precisa de mudar de mentalidade. Entender que o pouco que você tem, você já precisa ser grato. Porque ainda que tenha faltado alguma coisa, hoje você está na casa do Senhor. Ainda que você tenha lutas, que eu sei e é verdade, você está na casa do Senhor. Existe uma esperança dentro de nós, que o nosso Deus é poderoso. Pastor, eu estou no meio de muita luta, glória a Deus por isso. Porque existe um cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então o remédio para a ansiedade, pastor, qual que é? Alprazolam? Citalopram? O remédio para a ansiedade é acreditar que Deus está no controle. Mesmo quando o barco está balançando, que Deus está no controle. Irmãos, eu logo deito, pego no sono, porque o Senhor está cuidando de mim. Você como igreja precisa entender que Ele pode te dar tudo isso que eu citei, carro, casa, um monte de coisa, mas o bem mais importante é você entender, eu sou filho dele, eu vou morar com ele por toda a eternidade. Pastor, eu estou enfermo, eu vou morar com ele. Pastor, eu estou no meio de uma luta, eu vou morar com ele. Pastor, eu tenho uma problemada para resolver, minha família é só Jesus. Você vai morar com ele por toda a eternidade? Ele vai te dar graça para sustentar a sua família. Pastor, eu preciso de um aumento de salário. Continua orando, mas não pensa que o aumento de salário vai resolver, não, que vai durar uns 3 dias. Uns 3 dias que você ganhar um aumento de salário, você vai ficar feliz. Daí 3 dias você já está assim, eu acho que eu merecia era mais. Se coloque de pé em nome de Jesus. A gente está olhando demais porque está faltando. E eu olhando para a minha vida, irmãos, tem uns trem que falta. Mas se a minha história acabasse aqui, estava bom demais. Talvez eu não ia deixar a herança não, mas tá bom. Porque eu tenho Cristo. Morrendo hoje, amanhã, morar com Cristo. Acho que isso não tem nada melhor na nossa vida. Entender assim, né, Corá? Não tem tudo, mas morando com Cristo, no meio das lutas, das dificuldades, vou passar a eternidade com Cristo e que seja assim na minha vida e na sua vida. Eu acho que você vai viver mais relax, você vai viver mais tranquilo. Deu certo, tá bom, não deu, tá bom também. Amém? Coloca a mão no seu coração. Deus, obrigado, meu Pai, por essa palavra. Pai, os meus irmãos, juntamente comigo, precisam, Deus, de ver tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, a sua bondade, a sua misericórdia, elas têm nos seguido. Deus, as suas misericórdias estão se renovando todas as manhãs. E às vezes, Deus, a gente é ingrato e não para agradecer. Pai, eu sei que não tem faltado o cuidado do Senhor com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa igreja,
Deus, é um tempo tão difícil que a humanidade está vivendo, mas graças a Deus, o Senhor está cuidando de nós, e eu te dou graças por isso. Mesmo em meio, Deus, a um tempo de sofrimento, de pandemia, olha só como o Senhor tem cuidado da nossa casa, olha só como o Senhor tem cuidado dessa igreja, olha só, Deus, como o Senhor tem cuidado da cidade de Miraí. Eu sei, Deus, que nós não temos os recursos necessários, mas eu sei que o Senhor tem cuidado dessa cidade, e eu quero te dar graças por isso. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos meus irmãos. Eu te louvo, Deus, por cada um que o Senhor arrancou do império das trevas e colocou no reino do seu Filho. Pai, eu quero te louvar pela bondade do Senhor que invadiu os nossos corações. Eu quero te louvar pela sua voz, meu Pai, ser ouvida neste lugar. E a minha oração, Pai, é que os nossos olhos sejam abertos para que venhamos confiar no Senhor verdadeiramente. Pai, mesmo em meio ao desemprego, às enfermidades, às lutas, os problemas, ensina-nos a confiar no Senhor. Pai, não nos deixe viver no amanhã sem resolvermos o hoje. Não nos deixe preocupar, Deus, com os anos que vão vir. Nos faz preocupar, Deus, diariamente e buscarmos ao Senhor todo dia. Pai, que em todo tempo sejam brancas as nossas vestes e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. A minha oração é que o Teu Espírito Santo, que consola, que confronta, que restaura, invada cada coração. E essa pessoa que chegou aqui hoje, Deus, ansiosa, Pai, a poder de remédios, Deus, com medo do futuro, que não sabe mais o que fazer, não sabe mais que decisão tomar, que a Tua presença possa invadir essa vida, que haja, Deus, cura, Deus, da ansiedade, da depressão, das síndromes, e que no nome de Jesus essa verdade seja revelada, que nós cremos no Senhor, e por isso, Deus, somos Teus filhos, e o Senhor é aquele que cuida dos lírios, que cuida dos pássaros, e eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de nós. A minha oração é que esse cuidado seja revelado a nós, e que nós venhamos sair daqui confiantes que o Senhor é o nosso Deus, e que brevemente nós vamos morar com o Senhor por toda a eternidade. É isso que eu oro, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vai ter uma homenagem agora para as mamães da Igreja Batista Reviver. Você pode se assentar. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção,
desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. A minha mãe é serva como Maria. A minha mãe é corajosa como Raabe. A minha mãe é dedicada como Ruth. A minha mãe ora como Ana. A minha mãe é forte como Débora. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Acenda as luzes, por favor, irmãos. Nós vamos orar pelas mães, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Presta atenção. Lá atrás tem uma florzinha preparada especial para as mamães, ok? Em nome de Jesus. Está preparado lá para vocês. As mamães, por favor, não vão embora sem antes pegar as flores, em nome de Jesus. Quem quiser tirar foto também lá no painel lá das mães, pode ficar à vontade.
a Iris é fotógrafa e vai tirar a foto lá de vocês, amém? Vamos orar pelas mães? Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, te louvar, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de cada uma das mamães aqui presentes, aquelas que aqui estão e aquelas que não estão, que o Senhor Jesus possa abençoar, continuar abençoando, fortalecendo, dando sabedoria, entendimento, capacidade para cumprir o papel que o Senhor chamou a cada uma delas, ó Pai. Que o Senhor possa honrar de uma forma especial a fé de cada uma delas. Senhor, para a glória do Teu nome, nós abençoamos cada mamãe dessa igreja, dessa cidade, do Brasil e do mundo. Seja a Tua bênção. É essa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe e aplauda o nome do Senhor. Uma ótima semana.